Emiliano Martinez é facilmente um dos melhores goleiros do mundo. Ele já venceu o troféu Yashin e o prêmio de melhor goleiro do mundo da FIFA, mais vezes do que qualquer outro goleiro. Ele também já conquistou a luva de ouro da Copa do Mundo da FIFA, meus amigos, e o prêmio de defesa da temporada da Premier League jogando pelo Aston Villa. Veja só, nenhum goleiro da história venceu mais luvas de ouro da Copa América do que ele. Os argentinos dirão que ele mudou a história da seleção nacional. Antes dele, ele sempre tinha dificuldades nos maiores palcos, perdendo várias finais em torneios importantes, mas Dibu chegou à equipe e passou a dominar a América do Sul e o mundo, vencendo a Copa América de 2021, a Copa do Mundo de 2022 e novamente a Copa América no ano de 2024. E seu sucesso não foi apenas no nível internacional, ele também elevou muito o Aston Villa. Em sua primeira temporada, ele igualou o recorde do clube de mais jogos sem sofrer gols em uma única temporada na Premier League. Ele foi tão bem que foi eleito o jogador da temporada do clube naquele ano. Depois, ele quebrou o recorde de mais partidas sem sofrer gols nos 100 primeiros jogos por um goleiro do Aston Villa e ajudou o clube a garantir vaga na Liga dos Campeões pela primeira vez em 41 anos. Na temporada de 2024-2025 da Champions League, ele manteve 5 jogos sem sofrer gols, inclusive contra gigantes como o Bayern de Munique, a Juventus também, ajudando o Aston Villa a terminar no top 8 do campeonato e chegar até as quartas de final daquele ano. Com um currículo tão rico, seria de se esperar que os clubes estivessem fazendo fila para contratar o Dibu Martinez no momento em que ele se colocasse disponível, não é? Mas não foi nada disso que aconteceu neste verão. A pergunta agora é, por quê? Vamos explicar tudo isso nesse vídeo de hoje, então fica aí, clica no botão de se inscrever e deixa o like também. Porque esse é o verdadeiro motivo pelo qual ninguém quer o Dibu Martinez. Após o último jogo em casa do Aston Villa na temporada 2024-2025, no qual Dibu Martinez não sofreu gols contra o Tottenham, ele foi visto fazendo o que parecia ser uma volta de honra, uma volta olímpica, agradecendo a torcida, acenando e assinando com lágrimas nos olhos. A mensagem era clara, ele estava pronto para deixar o clube, foi isso que ele deixou transparecer para a torcida naquele dia. O fato é que ele recebeu um cartão vermelho no jogo na final da temporada, jogando contra o Manchester United, e todos disseram que ele nunca mais voltaria a jogar pelo Aston Villa depois daquele feito. Muito bem, avançando para a nova temporada, Dibu ainda estava lá. Ou seja, contrariando tudo que se esperava, ele voltou a jogar. Ele perdeu o primeiro jogo justamente porque ele estava suspenso por cartão vermelho, mas voltou à equipe titular no segundo jogo contra o Brentford. Mas, com a janela de transferências ainda aberta, muita coisa poderia acontecer. Então a questão não estava encerrada, na verdade. Ele ficou de fora do elenco do Aston Villa para o terceiro jogo contra o Crystal Palace, depois de informar o clube que queria sair e se juntar ao Manchester United. Mas os Red Devils decidiram que, em vez disso, contrataram um jovem de 23 anos vindo da Liga Belga no último dia da janela de transferências. Então, após um verão longo e cheio de especulações, e apesar de sua despedida emocionada na temporada anterior, Martinez acabou ficando no Aston Villa para a temporada seguinte, do ano de 2025-2026. Mas por quê? Antes de mais nada, vamos combinar, né? Vamos encarar os fatos como eles realmente são. Ele não é um homem jovem, não é um goleiro novinho. Sim, é um goleiro de ponta, mas tem 33 anos. Não há um futuro muito longo para ele se considerar os clubes europeus e o formato como eles contratam os jogadores. E esse é um tipo de goleiro que você contrata como uma solução de curto prazo e não como um investimento de longo prazo. E é por isso que clubes como o Barcelona, por exemplo, e o PSG nem sequer consideram a possibilidade de contratá-lo, mesmo já tendo contratado o goleiro nesse verão. Em vez disso, acharam muito mais fácil apostar em opções mais jovens e que já estavam familiarizadas com a liga. O Paris Saint-Germain, por exemplo, contratou o Lucas Chevalier, de 23 anos, e o Barcelona contratou o Juan Garcia, que tem somente 24 anos. Comparado com 33, há uma diferença aí de 9 e 10 anos. Enquanto isso, outros grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Liverpool, continuam tranquilos com seus goleiros. Ainda assim, o Arsenal e o Liverpool contrataram goleiros nessa janela de transferências. O Arsenal contratou o Kepa Arrizabalaga, que veio lá do Chelsea, e o Liverpool contratou o Armin Pexi. Só que essas duas contratações são para deixar esses goleiros na reserva, até porque, no caso do Liverpool, o Alisson continua em grande fase e ninguém vai contratar o Martinez para deixar ele no banco, vamos concordar, né?
E também é importante dizer que o goleiro argentino não tinha interesse em ir para a Liga Turca ou para a Liga da Arábia Saudita. Realmente, porque houve interesse do Galatasaray e de um dos clubes sauditas, mas ele realmente não se interessou. Ele não queria ir para esses clubes de fora, né, para o Galatasaray ou para um clube saudita, aceitando essas propostas. Mas, infelizmente para ele, os clubes que ele queria simplesmente não o quiseram. Sabe o que é mais interessante? É que nessa janela de transferências, dois grandes clubes de Manchester buscaram goleiros fora da Premier League e contrataram dois jogadores que têm muito em comum com o Dibu Martínez. Eles poderiam simplesmente ter contratado o Dibu, que já é um cara que tem experiência na Premier League e que já jogou em grandes palcos, mas eles decidiram que não valeria a pena. E a idade foi um forte motivo, mas com certeza não foi o único. É como este canal tem vários motivos para você se inscrever e um deles é que eu trago conteúdo atual e informativo para você. Mas, quanto aos motivos para que os clubes europeus não se interessem, o próximo vai chatear quem é fã do Dibu Martínez. Quem gosta do Martínez não vai gostar de ouvir, mas a verdade é que ele não é um goleiro tão confiável. O homem parece ter uma reputação melhor do que realmente é. E não sou eu quem tá falando isso, são os números. É claro que ele é um monstro, né? Principalmente quando se trata de cobrança de pênaltis. Ele pode produzir momentos muito importantes de vez em quando, o que são ótimas qualidades para torneios eliminatórios. Mas ao longo de uma campanha de liga, você começa a ver algumas falhas do Dibu Martínez. Por exemplo, na temporada passada da Premier League, ele fez uma taxa de 2,7 defesas a cada 90 minutos. E a sua taxa de defesa foi de 67,9%, o que, acredite ou não, foi menor do que a taxa de defesas do Onana, que foi de 68,9%. Basicamente, ele não é tão bom em defesas quanto você poderia imaginar. Além disso, ele é muito propenso a erros. Na última temporada, cometeu 5 erros que resultaram em gols, o segundo maior número de um goleiro na Premier League. E antes que você me pergunte, sim, foi mais erros do que o Onana cometeu. E não foi apenas um problema de uma temporada ruim. Desde o início da temporada de 2023-2024, Martínez cometeu 6 erros que levaram a gols na Premier League. Onana, por outro lado, cometeu apenas 2. Dá o que pensar, é ou não é? O Onana sendo melhor do que o Dibu Martínez. E é exatamente por isso que dissemos que ele parece ter uma reputação melhor do que realmente tem. Basicamente, você não sabe qual a versão de Emiliano Martínez vai aparecer em cada jogo. Em alguns dias, ele será excepcional e em outros dias, ele vai parecer um novato em campo. Provavelmente é por isso que os grandes clubes decidiram ficar longe. E você poderia dizer que o Donnarumma é assim também, mas talvez jogando na mesma liga, o City tenha conseguido observar Martínez mais de perto. E ao longo dos anos, os defeitos ficaram muito mais óbvios para eles do que no caso do Donnarumma, que estava jogando longe, estava jogando na França e que um clube inglês tivesse um pouco mais de dificuldade de observar de perto. E mais uma vez a questão da idade pesa. Donnarumma é 7 anos mais jovens, com qualidades muito semelhantes ao do Dibu Martínez. Isso certamente foi um grande fator decisivo. Agora, outro grande motivo que muitos fãs não consideram são os salários. Na temporada passada, Dibu foi o goleiro mais bem pago da Premier League, com um salário semanal de 150 mil libras. É o mesmo que o Liverpool paga, por exemplo, para o goleiro Alisson. Quem quisesse contratá-lo teria que aumentar este número em cerca de 200 mil por semana, afinal o salário dele era 150 mil libras por semana. Mas é claro que essa questão de grana não seria o problema para o Manchester City, mas já no caso do Manchester United, definitivamente ele não queria pagar tanto para um goleiro de 33 anos de idade. Então optaram por uma opção mais jovem e menos cara, o goleiro Semi Lammens, que tem 23 anos e jogava no Royal Antwerp lá da Bélgica. E falando em jogador menos caro, tem um detalhe importante nessa história toda. O Manchester United, na verdade, tentou contratar o Dibu Martínez, mas tentou contratar ele por empréstimo nessa última janela de transferências. Mas o Aston Villa falou não. Se eles fossem perder o seu principal jogador, queriam, é claro, um bom dinheiro por ele. E segundo relatos, estavam pedindo uma taxa de cerca de 40 milhões de libras para liberar o Dibu Martínez lá para o Manchester United. Portanto, apesar do United ter acertado termos pessoais com o goleiro em agosto, eles nunca enviaram, na verdade, uma proposta oficial lá para o Aston Villa, porque acharam que o preço era alto demais para um jogador dessa idade, 33 anos. Novamente a idade aí entrando como fator decisivo para uma provável saída do Dibu Martínez do Aston Villa lá para o Manchester United. E bem, acabaram pagando apenas cerca de 18 milhões de libras por um goleiro mais jovem com um salário muito menor. Enquanto você clica no botão de gostei aí, vamos a outro motivo que pesa muito no interesse dos grandes clubes pelo Dibu Martínez.
Outro fator que pesa para a transferência do Dibu Martínez é a atitude que ele tem dentro de campo, o que pode representar aí um grande problema para os clubes que provavelmente poderiam estar interessados em contratá-lo. Não é segredo para ninguém que ele é meio doido, meio provocador, né? E nem todos querem a atenção da mídia que vem com as suas provocações e essa notoriedade toda, então decidiram simplesmente se manter afastados dele. Talvez com isso tudo ele acabe saindo na próxima janela de transferências se um grande clube ver seu goleiro sofrer, por exemplo, uma lesão grave ou tiver um primeiro semestre muito ruim. Ou ele pode permanecer no Aston Villa por mais uma temporada e depois ir para a Arábia Saudita após a Copa do Mundo, que foi de onde ele recebeu propostas milionárias. Quem sabe, né? Mas nessa janela de transferência, ninguém estava interessado em contratar o Dibu Martínez. Mas quais são os seus pensamentos com relação a isso, hein? Será que existem mais razões para nenhum clube estar interessado no Dibu Martínez? Ou você acha que ele pode sair na janela de transferência do mês de janeiro? Conte aqui pra nós o que você acha nos comentários e se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e confira esse vídeo que está aparecendo agora aí na sua tela. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!